casa esse ministério com toda a sorte de bênção. Pode ser bem baixinho os instrumentos, tá bom? Bem baixinho, glória a Deus, eu vou agradecer bastante. Glória, mas deixa Deus usar vocês aí, tá bom? Glória a Deus. Você trouxe a sua Bíblia? Gênesis 37. Eu quero ler com vocês aqui 3 capítulos dessa história que tem queimado no meu coração durante esses dias, e eu sei que vai queimar no seu também. 37, o verso 3. Glória a Deus. 37, verso 3. Depois o verso 23. Depois o verso 31, 32, 33, 34. Depois nós vamos para o capítulo 39. E nós vamos sucessivamente. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice. E ele lhe fez uma túnica de muitas cores. Agora o verso 23, por favor. Do capítulo 37. Aconteceu que quando José havia chegado aos seus irmãos, eles despiram José da sua túnica, a túnica de muitas cores que estava nele. Agora o verso 31, por favor, do capítulo 37 ainda. Eles tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e mergulharam a túnica no sangue. 32. E eles enviaram a túnica de muitas cores e levaram ao seu pai e disseram: achamos isto, vê agora se é ou não a túnica do teu filho. 33. E ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Uma fera o devorou. José, sem dúvida, foi rasgado em pedaços. 34. Jacó rasgou suas vestes, colocou pano de saco sobre os seus lombos e lamentou pelo seu filho durante muitos dias. Agora o capítulo 39, o verso 2. E o Senhor estava com José, e ele era um homem próspero. E ele era um homem. E ele estava na casa do seu senhor, o egípcio. Olha o verso 3. Seu senhor viu que o Senhor estava com ele, e que o Senhor fazia tudo prosperar na sua mão. Olha o verso 4. José encontrou graças aos olhos dele. Ele quem? Potifar. E ele o serviu. E ele o fez. Quem o fez? Potifar fez supervisor da casa. Potifar fez José supervisor da casa. E tudo que ele possuía, tudo que Potifar possuía, colocou nas mãos dele. Ele quem? José. Agora o verso 11. Aconteceu que certo tempo José entrou na casa para fazer seu serviço, e não havia ninguém dos homens da casa ali dentro. Olha o 12. E ela o apanhou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou suas vestes na mão dela, fugiu e saiu para fora. O 13. Aconteceu que quando ela viu que ele havia deixado sua veste em sua mão e havia fugido para fora. Olha o 14. Ela chamou os homens da casa e falou a eles, dizendo: vede, ele trouxe para cá. Ele quem? Potifar. Trouxe um hebreu para nos escarnecer. Ele veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei em alta voz. Olha o 15. Aconteceu que quando ele ouviu que eu levantei a minha voz e gritei, ele deixou suas vestes comigo, fugiu e saiu para fora. Olha o 16. Ela guardou a veste dele consigo,
até que o seu senhor voltasse para casa. Agora o último capítulo e o verso 14, capítulo 41 e o verso 14, por favor. E você já tomará seu assento. Então o faraó enviou e chamou José. E eles os trouxeram apressadamente das masmorras. Ele se barbeou e mudou as suas. E veio ao faraó. E você diz amém. Senta, você que pode. Dando glória a Deus. Queridos, olhe para cá. O texto que nós temos é uma mensagem muito linda. E eu louvo a Deus por essa tão abençoada oportunidade no encerramento de campanha. E no encerramento de campanha sempre está os verdadeiros adoradores. Nem sempre o que começou termina. Basta você olhar e procurar, cadê aquela irmã que começou a campanha? Cadê aquele irmão que começou? Nem sempre termina. Eu estou fazendo uma campanha na minha igreja também, pastor Leandro, de quinta-feira, amanhã. E o tema é saindo da impossibilidade para a possibilidade. É uma série de mensagens desse mês de maio. Está eu e minha esposa na frente. E a gente olha para alguns rostinhos e amanhã vai para a quarta volta e a gente fala, cadê fulano? Não está mais aqui. Ninguém aguenta. Só os verdadeiros conseguem prevalecer. Eu me sinto honrado com essa oportunidade. Mais uma vez, gratidão a Deus. Obrigado, pastor, pastora. Eu aproveitando o ensejo antes de entrar na mensagem, eu sei que o tempo é corrido. Eu trouxe ali naquela bolsa que me acompanha prateada, bonita, irmãos, alguns pão de mel abençoado. Para você adquirir um pão de mel que você nunca comeu na vida. É grande, recheado, tem Nutella, Prestígio, maracujá, brigadeiro, doce de leite. Você nunca viu igual. É muito bom. Você que pode, nos ajude, tá bom? Eu preciso muito. A gente vive da fé e eu preciso suprir uma grande quantidade, né? Uma quantia para completar o nosso aluguel. Nós moramos de aluguel. Eu sei que Deus vai nos dar uma casa própria. Diga amém. Eu vim para cá de Uber. Sei que Deus vai dar um carro. Diga amém. Então eu creio que esse ano é o ano da virada. Então você que pode, nos ajude. A gente aceita Pix, pode passar lá piscando, piscando, piscando. E nunca esqueça, quem abençoa é abençoado. Amém? Olha para cá. 30 minutos. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, eu colocaria um tema assim: as vestimentas de José. Qual seria o tema? Por quê, pastor? Porque é o que o texto revela. Eu comecei a pregar o evangelho, eu tinha 12 anos de idade. Agora, dia 21 de junho, e que coisa inusitada, né? O rapaz do Uber que me trouxe faz aniversário no mesmo dia que eu. Eu nunca vi, 21 de junho. Ele vai completar 44 e eu 34. Eu faço agora, dia 21 de junho, 22 anos de ministério e 34 de idade. E agora, dia 25 de maio, se não fala a memória, domingo, vai para 12 anos que um óleo foi derramado em minha cabeça e eu fui consagrado para tal ofício pastoral. Durante esse tempo todo, 22 anos pregando, 12 anos já como pastor, eu não vim contar só uma história da Bíblia. Eu vim aqui trazer um decreto, uma revelação de Deus para alguém na palavra. Você não veio para cá para passear. Você veio para cá em busca de uma resposta. Eu estou olhando para alguns olhos aqui com sede de resposta. E eu sei que essa mensagem vai falar com você aqui. Deus tem queimado durante esses dias essa mensagem no meu coração. E não dá tempo de pregar ela toda. Não dá. 30 minutos não dá. Olha para cá. Porque é muito grande. A mensagem é muito grande. Mas eu só quero falar dessa parte. Eu sei que isso aqui é o suficiente para te abençoar. Porque se fosse pregado os 14 capítulos que fala de José, é muita coisa. É muita revelação e é muito pão para mastigar, irmão, dando glória. José é um personagem diferente da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque se você pegar o livro do Gênesis e você olhar lá no começo, pastor Leandro, pastora Conceição, igreja, se você olhar lá no começo do Gênesis, você vai ver que Deus fala com Adão e Eva, sim ou não? Você vai ver Deus dizendo para Adão e Eva, não coma desse fruto.
Após Adão e Eva, quem é que vem? Caim e Abel. Você vai ver Deus falando com Caim, sim ou não? Porque ele matou Abel. Perguntando para ele, cadê o seu irmão? E ele responde, sou eu o guardião dele? Não sei onde ele está. E Deus diz, o sangue dele me grita na terra. Depois de Caim e Abel vem Noé. Você vai ver Deus falando com Noé, sim ou não? Dizendo para fazer uma arca. Logo após Noé, você vai ver Deus falando com Abrão, que vira Abraão. Deus fala com ele e faz 7 promessas. Só no capítulo 12, Deus fez 7 promessas para Abrão, que ele ainda é Abrão. Pastor, por que não é Abrão? Porque até o capítulo 17, ele é Abrão. Do 17 para frente, ele é o Abraão. Até o 17, ela é Sarai. Do 17 para frente, ela é Sara. Então entenda isso, toda vez que você for falar, se for do 17 para trás, é Abrão. 17 para frente, Abraão. 17 para trás, Sarai. 17 para frente, Sara. É Deus mudando o nome. Você vai ver Deus falando com a Sarai ainda, e depois vira Sara. Na verdade ela já era Sara, quando Deus falou para ela e disse para ela que ia dar um filho. Só no capítulo 18, Deus já tinha mudado o nome. Deus falou com ela também. E Deus vai falar com o fruto deles. Quem era o fruto de Abraão e Sara? Isaac. Você vai ver Deus falando com Isaac no capítulo 26, dizendo, não desce para o Egito, fica aqui que eu serei contigo. Depois você vai ver Deus falando com a esposa de Isaac, Rebeca, dizendo para ela, você tem 2 filhos no seu ventre, e o maior vai servir o menor. Depois Deus vai falar, e quem era o fruto de Isaac e Rebeca? Esaú e Jacó. Você vai ver Deus falando com Jacó, e Deus mostrando uma escada para ele, que toca o céu e toca a terra. Tem anjo que sobe e anjo que desce. Lá em cima tem um trono e a voz grita, essa terra que você está deitada vai ser sua, e vai ser da sua família também. Jacó teve 12 filhos. Quantos filhos? E uma filha. Então se no total são 13 filhos, 12 masculino e uma feminino. E quem são esses, pastor? Eram Rubens, Simeão, Levi, Judá. Não, eu vou deixar você recitar comigo para ficar bonito. Vai, diga Rubens, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Isacar, Zebulon, José, Benjamim e a única menina chamada Diná. São 12 filhos. Do capítulo 37 ao 50 são 14 capítulos. Quantos capítulos? 37 ao 50. Não tem um versículo. Do 14 ao 50 é a história de José. Eu vou repetir. Do 37 ao 50 são 14 capítulos. Dentre os 14 capítulos não tem um versículo, um verso de Deus falando com José. Você não vai achar um. Deus falou com o pai dele, Deus falou com o avô dele, Deus falou com o bisavô dele, os ancestrais dele. Mas não tem um versículo de Deus dizendo para José, sou contigo, sou teu Deus. Pastor, mas Deus falou assim, aonde? Deus não falou nada, deu sonhos de revelação. Você não entendeu, eu vou falar. Deus marcou esse tempo e nem sempre vai falar de uma forma direta, mas vai trazer sonhos que vai mudar e virar a página da sua vida de uma vez por todas. Pouca mão levantada, pouca gente que acreditou. Eu vou repetir, a mão subiu, alguém já está crendo. Eu estou pregando para alguém que nem sempre Deus vai falar direto, mas o que Ele vai falar aqui, enquanto você descansa, enquanto você dorme, é o que o diabo não sabe, é o que ninguém sabe, mas Ele revelou em sonho para virar a sua página da tua história. Levante uma mão quem tem glória na boca. Olha para cá.
Deus deu a ele 2 sonhos. Quantos sonhos? Quantos sonhos? Primeiro sonho ele sonhou. Eu não vou pregar a história, porque não dá. Só essa revelação aqui. Ele teve um sonho. O primeiro sonho ele sonhou que estava trabalhando com os irmãos, amarrando feixe. Escute isso. Enquanto ele trabalhava com os irmãos no sonho, de repente, do nada, no meio do trabalho, no sonho, o feixe dele começa a levitar, flutuar. E o dos irmãos, de vez levitar também, se encurva por feixe dele. O segundo é sol, lua e 11 estrelas que se curvam para ele. Era Deus mostrando para José: eu vou te exaltar embaixo, mas eu vou te pôr lá em cima. Eu estou pregando para alguém aqui dentro que sonho é uma forma de Deus falar com a gente. Você crê nisso? Enquanto você está esperando o profeta ir marchando até você entregar uma revelação, Deus está dizendo: eu vou entregar em sonho que ninguém vai saber. Eu vou entregar aqui e ninguém vai ouvir. Olha para cá. Ei, segura. Você quer ver uma coisa? Eu vou para o Novo Testamento. Você quer? Eu vou te provar que Deus fala em sonho. Lembra de Maria quando foi casar com José? Maria, pastor Leandro, pastora, igreja, Maria viu com os próprios olhos como é um anjo do céu. Maria viu o anjo aparecer para ela e fazer uma promessa. José não, só viu em sonho. Isso aqui é um outro mistério. Por que Deus encontrou sensibilidade nela, eu não sei. Poderia aparecer para ele também. Mas tem gente que não consegue ver o que você viu, e que não vai ver o que você ainda vai ver. Calma, que eu vou falar do sonho. Maria ficou grávida, e você conhece a história. O anjo disse para ela: Deus te escolheu entre muitas para gerar o filho dele. Maria disse: não posso, eu ainda vou me casar. E o anjo diz: Maria, a fecundação não é humana, é divina. O Espírito de Deus vai gerar em você a criança. E quando esse filho nascer, põe o nome de Jesus. Ela diz: por quê? Porque ele vai salvar toda a humanidade. Olha para cá, Maria diz: creio, tá bom. Só que ela está noiva e José fica sabendo que ela está grávida. E José começa a se perguntar: grávida como? Se eu nem toquei nela, eu não vi ela sem roupa. Ele duvida e tem 2 coisas a fazer com ela: ou lança ela em praça pública e mata a pedrada, ou termina o relacionamento e volta para onde estava. Lucas diz que ele termina, volta para casa, porque um casamento naquela época não é como um casamento hoje. Hoje o noivo sai para o cinema, come pipoca, dá risada, entrega na casa. Naquela época não. O noivo fazia uma aliança de compromisso, mas ficava na terra dele preparando uma casa para morar com ela no dia do casamento, e vinha buscar ela depois. Por isso que não era um relacionamento de envolvimento, era um compromisso. Ele não via ela, mas o seu melhor amigo vinha trazer a ela presente. E a noiva preparava, eu não sei porque que eu estou entrando aqui, não tem. Mas a noiva preparava um grande banquete para o melhor amigo do noivo. Mas não era para ele, era para ser para o noivo. Só que o melhor amigo comia e levava para o noivo. Ela está pronta para casar. E tudo que o melhor amigo levava no dia do casamento, ela se vestia, se preparava. É por isso que Jesus disse lá em João 14: não turbe o teu coração. Por quê? Creia em Deus e creia em mim. Porque na casa de meu pai tem muita morada. Se não fosse assim, eu não tinha dito: eu vou preparar lugar. Para quê? Para quando eu voltar de lá, eu te levo para cá.
casa que eu preparei. Levanta a mão só quem vai para lá. José olha para mim. Ele vai ver em sonho. Meu Deus, já tudo isso. Meu pai. José em sonho. Aumenta mais. Põe mais 10. José em sonho. É só comigo que a hora corre, irmão. É incrível. José em sonho, ele tem uma visão. E a visão, ele tem em sonho uma revelação. E ele vê um anjo dizer para ele: ela não está grávida de ninguém. O que está nela provém do Espírito de Deus. Deus deu um sonho para ele não largar quem o amava, porque ela o amava de verdade. Ela não tinha o decepcionado, traído. Ele volta com ela, reata o casamento, sela o casamento, reata o compromisso e cuida do bebê. A ordem do anjo foi em sonho: ela está grávida e ele vai vir do céu. E você vai fazer dele um menino bom e inteligente. Você vai cuidar dele. Você vai cuidar dele. Por isso que é José quem ensina Jesus a carpintaria. É o pai, é ele que ensina. E isso deixa para um outro dia. Olha agora mais à frente. Jesus está sendo quase julgado. Já está julgado, quase crucificado. De um lado está Jesus, do outro Barrabás. Pilatos está no meio dizendo: quem quer que eu solte? A multidão grita: solta Barrabás, crucifica Jesus. Pilatos chama Jesus num canto e fala para ele: eu tenho o poder de te defender. Jesus está calado, de cabeça baixa. Quando Pilatos diz: eu tenho o poder de te defender, Jesus levanta a cabeça e diz: poder? Nenhum poder te foi dado se do meu Pai não te fosse concedido. O que ele estava dizendo para Pilatos era: o que eu estou passando já estava prescrito no céu. É a vontade do meu Pai. Você não está fazendo nada mais, nada menos do que o que ele está querendo. Olha para mim, a mulher de Pilatos, no meio do julgamento, Cláudia era o nome dela. Chamou Pilatos no canto e falou: amor, vem cá. Cláudia, eu estou no julgamento, vem aqui. Eu estou no julgamento, vai te ajudar. Eu sonhei com esse homem. Que homem? Jesus. Pilatos disse: você sonhou com ele? Sonhei a noite inteira. E uma voz dizia para mim: ele é justo. Pilatos, quando ouviu aquilo, mandou trazer uma bacia de água, lavou as mãos e disse: eu sou inocente do sangue desse homem. A multidão gritou: que o sangue dele caia sobre nós e os nossos descendentes. Deus teve que trazer o nome de Jesus para Pilatos parar de tocarem nele. Eu não sei quem é que está falando de você, gastando uma saliva beça com o seu nome, mas nem que Deus tenha que travar em sonho, mas vai fazer alguém parar. Vai fazer, tem alguém que já levantou a mão? Tem alguém entendendo a mensagem? Nem que Deus tenha que parar, mas vai parar de tocar em você. Recebe. Eu estou pregando para alguém que Deus vai falar com alguém em sonho, para parar de falar de você. Olha o sonho dele. 2. Nada mais, nada menos do que sonho. Não tem Deus dizendo: sou contigo. Não tem Deus dizendo: vou te honrar. Não tem Deus dizendo: vou te abençoar. Tem não. Olha para cá. O texto diz, e a gente leu, tem 17 anos, e o pai ama ele mais do que os outros. Por quê? Porque ele é filho da sua velhice. Olha para mim. Jacó, que agora é Israel, mas o texto chama Jacó, porque Moisés que escreve Gênesis. Jacó mudou o nome lá atrás, lá no Val do Jaboque, lembra? Deus muda o nome dele de Jacó para Israel, e ele muda o nome do lugar.
de Val de Jaboque para Peniel. Deus muda o nome dele e ele muda o nome do lugar. Israel ama José mais do que os outros. Não é porque ele faz acepção, é porque nem ele achava que ia ser pai de novo. Nem ele acreditava que Raquel geraria, porque foi ela quem gerou José e Benjamim. Ele ama José porque não esperava que Deus poderia conceder a ele um filho na sua velhice. O amor é diferente porque é um filho que nasceu quando ele já está de idade. E por esse amor ser grande, porque ele já está velho e sabe que daqui a pouco pode morrer, ele constrói para José uma túnica de várias cores. Olha para cá e entrega para ele e diz: veste. Depois que José vestiu a túnica colorida, a convivência dentro de casa não foi mais a mesma. Porque o problema não está naquilo que eu visto. O problema não está no tipo de penteado que eu tenho. O problema não está no tipo da forma que eu prego. A única questão é o que o Pai me deu. Isso incomoda muita gente. Você está querendo mudar seu jeito porque alguém não está gostando? Sair do mundo e tomar os princípios da fé precisa de mudança. Agora querer mudar meu jeito para agradar quem não gosta de mim, isso aí é balela, é besteira. Porque o que faz alguém não gostar de mim não é minha voz, não é meu jeito, mas é aquilo que o Pai me deu, é aquilo que o Pai colocou em mim. Tem alguém para levantar a mão aqui? Levanta a mão para adorar. Olha lá. O que faz alguém não gostar não é a casa que você tem, não é o carro que você tem, o trabalho que você tem, o quanto você ganha. É o que o Pai faz em... Pega na mão de alguém e diga: o que o Pai está fazendo está incomodando. Agora olha para ele e para ela, segura na mão dele, vai. Segura com fé, por favor, por gentileza. Não, mas diga assim com autoridade: o que o Pai está fazendo está afastando, mas também está trazendo. Vou repetir: o que o Pai está fazendo está colocando gente para longe. Tem alguém lá no fundo que já ficou de pé. Alguém já está entendendo a mensagem. Você não percebeu não que tem gente indo embora da sua vida? Depois que o Pai deu o que deu, tem gente que não fala com você como falava, não vai na sua casa como ia, porque o que o Pai te deu está afastando alguém, mas também está trazendo. Olha lá, quem pode adorar a Deus aqui nessa... Iramakante, remarachando, remar. Olha para alguém, dá um sorriso e diga: agradece quem está indo embora. E glorifica para quem Deus vai trazer. Segura, pode baixinho. Você está chateado porque aquela fulana mudou com você? Porque fulano não é mais o mesmo? O que o Pai deu tá. Ó, deixa eu ser fiel o tempo. A túnica mudou a convivência. Ei, a túnica mudou o relacionamento. Não era o jeito dele, mas era o que o Pai entregou. Porque alguém começou dizendo: por que só ele tem e eu não? Por que o Pai só fez para ele e para mim não? Olha para cá. Quando ele ganha a túnica, o Pai mandou ele ver onde os irmãos estavam. Escute isso.
José olhou para o pai e disse: mas e as ovelhas? Eu fico com elas, vai ver onde seus irmãos estão. Já era para ter voltado, não voltou. Os irmãos estavam em Siquém, mas foi para Dotã. Olha para mim. Até os filhos de Israel estão enganando ele fora do ambiente. José chega em Siquém e não tem ninguém. José diz: cadê? Passa um viajante. José pergunta: você viu os meus irmãos? Ele diz: sim. E eu ouvi eles dizendo: vamos para Dotã. José chega em Dotã. Alguém estava mudando o endereço para enganar o pai. Olha para cá. Tem alguém tentando enganar. Mas Deus vai trazer um para mostrar. Quando José chega, José vem numa ingenuidade terrível. Eu vou falar um negócio aqui, desculpa a palavra, mas esse seu jeito bobo vai acabar, tá? Essa bondade de ficar sendo bonzinho para todo mundo vai terminar. Desculpa se eu vou pegar pesado, mas esse jeitinho besta de ficar dizendo que todo mundo, se é bom para todo mundo e ninguém é bom para você, vai acabar nesse novo semestre, tá? Nesse segundo semestre vai terminar. Porque tem gente que não trata na mesma medida. Tem gente que não faz do mesmo jeito. José vem numa ingenuidade, um sorriso, shalom. Shalom. Quando José chega, escute isso. Os irmãos olham e dizem: quem contou para ele que nós estávamos aqui? Como é que ele achou a gente aqui? José vem: shalom. O pai mandou perguntar: encontrei vocês. A primeira coisa que faz é arrancar o que o pai deu. Você conhece a história? Não vou pregar e enfadar. Ele é vendido para o Egito. Só que olha para cá. Aquilo que o pai deu ficou. E alguém pensa: por que nós não vendeu ele com esse negócio? Se o pai mandou ele vir aqui, a gente tem que voltar com ele. Só que a gente já vendeu ele por 20 moedas, ele já foi. Mas o que o pai deu ficou. Nós vai fazer o que com isso? Eles matam um cabrito e sujam a túnica dele no sangue de cabra. No sangue de cabra. Olha para cá. Lá atrás, Jacó colocou pelo de cabra na mão e nas lisuras do pescoço, se passando por Esaú para enganar o pai. Ele tentou enganar o pai com pelo de cabra. Tentou, porque Isaac percebeu: não é Esaú. Jacó tentou enganar o pai com pelo de cabra na mão e no pescoço. Os filhos vão enganar ele com o sangue da cabra. Ele tentou com pelo. Os filhos vão enganar com o sangue. Manchou. E ainda vem dizendo para o pai: vê aí se é ou não a túnica do teu filhinho. Olha, irmão, a audácia. Vê aí se é ou não. Achamos isto, sabendo que é a túnica. Achamos isto. Jacó vai se sentir culpado quando vê a túnica cheia de sangue, porque vai pensar: se eu não mandasse ele ir, não tinha morrido, não tinha sujado de sangue. Jacó se sente culpado por uma coisa que não fez. Eu estou pregando para a gente aqui dentro. Você está se sentindo culpado por coisa que você nem fez. E sabe qual é o problema? É que tem gente que sabe da verdade, mas não fala. Eles olham e dizem: vê se não é ou não. Quando Jacó olha, Jacó diz: está manchada de sangue, é verdade. Mas quem bordou, quem costurou,
reconhece mesmo sobre o sangue e diz: é a túnica do meu filho. Uma fera o devorou e sem dúvida foi rasgado em pedaços. Olha para cá, os filhos sabem da verdade, mas preferem ver o pai sofrendo do que alertar e dizendo: não é o sangue de José, é sangue de cabra. Os filhos preferem ver o pai sofrer do que falar: não é o sangue dele que está aí, é o sangue de cabra. Só que eu estou pregando para alguém aqui dentro, que pode alguém ver o sofrimento e não querer alertar a verdade, mas mais cedo ou mais tarde a justificativa vem. Ela vem. Olha para cá, essa roupa tirou para mim correr. Ele vai para o Egito. Lá no Egito está numa fila de escravos. Sai da fila de escravos e é comprado por um capitão da guarda do faraó, Potifar, que olha entre as filas e diz: esse daí que está no meio, tira ele, vem cá você, moço, eu vou te comprar. Quanto foi? Quem sabe compra pelo dobro. E diz: vai trabalhar para mim. Escuta isso. José disse: sim, senhor. Olha para cá, ele trabalha como escravo. Ele está longe de casa, longe do pai, longe da família, mas o Deus dele não está longe dele. Aonde ele põe a mão, o negócio prospera. Prospera de uma forma que o próprio Potifar disse: moço, olha para cá, gente. A gente leu no 39. José não é nem governador, mas já era próspero. Aí você diz: eu só vou prosperar quando aquela porta abrir. Quem disse? Eu só vou prosperar quando Deus fizer isso. Quem disse? Ele está escravo na casa de alguém ímpio, mas olha a prosperidade na vida dele. Você está reclamando da onde você mora? É o trabalho que eu tenho, é aonde eu moro, é o que eu vivo. Para de graça. José está longe de casa, na casa de um ímpio, mas a vida de um ímpio está prosperando por causa dele. A vida de um ímpio está prosperando. Eu estou pregando para alguém que eu não sei com quem você trabalha, mas a vida de alguém está prosperando porque você está lá. Porque você está lá. Alguém está prosperando por causa de você. Alguém está olhando e dizendo: olha isso. Olhou para José e disse assim: olha para acabar. Olhou para ele e disse: vou te colocar como supervisor da casa. O que é um supervisor, gente? Você vai ser o supervisor da casa. Ele vai dar ordem em quem já estava lá. Alguém olha e diz: chegou ontem, já subiu? Ah, você não pegou nada. Chegou ontem, já cresceu. Eu tenho 5 minutos. Ele ganha, pastor Leandro, ele ganha uma nova roupa. José está com medo de vestir a roupa de supervisor. Por quê? Porque a que ele ganhou lá atrás, alguém tirou de raiva. José diz: eu tenho que pôr esse negócio. Põe essa túnica de supervisor, que aonde mostrasse ia destacar. Aonde ele passasse, é o supervisor da casa de Potifar. Ele está com medo de vestir. E eu vou terminar. Estou pregando para gente aqui dentro que tem trauma, feridas que ainda não foi cicatrizada. Estou pregando para alguém aqui dentro que não esqueceu as decepções que lá atrás lhe aconteceram e tem medo que agora vai acontecer de novo. Alguém está dizendo: não
não creio. Vai acontecer de novo. Só que essa novela repetida, esse ciclo vicioso vai terminar. Porque Deus não vai deixar você ficar traumatizada por causa de coisa lá atrás. Você está pegando isso ou não está? Olha para essa pessoa agora, diz para ele e para ela: Deus vai curar esse trauma. A palavra trauma é oriunda do vocábulo grego, quer dizer ferida. E tem gente que tem crise, ansiedade, depressão, pânico, medo, receio, pavor, trauma, por causa de alguém lá atrás que fez o que fez. Você não consegue desenvolver mais nada aqui na frente. José veste a roupa de supervisor. Só que chega um dia que ele foi trabalhar. E a mulher de Potifar olha para alguém e diga: Deus vai te provar naquilo que você faz. É lá onde você trabalha, tá? Ele foi trabalhar e a mulher olhou e disse: olha que coisa, por que só naquele dia não tinha ninguém na casa? Você acha que não era uma coisa premeditada? O diabo sabe como armar o laço. Não tem ninguém na casa. Ela agarra ele e diz: deita comigo, fica comigo. José, quem sabe, eu vou conjecturar. O que é conjecturar, pastor? Teologicamente, imaginar o que o texto não nos diz. Ele vai dizer, com todo respeito: a senhora é muito bonita, mas a senhora tem dono e eu também. Vamos descontrair? Quem sabe ela olha e diz: quem é a piriguete egípcia, José? Sua parte feia. Quem é? José diz: não estou falando de sentimento não, porque antes de uma mulher ganhar o meu coração, alguém já ganhou minha vida. Minha vida tem dono. Você não vai ficar comigo. Desculpa, teu marido me confiou tudo na casa, sem me conhecer. Eu administro tudo. Passei à frente de quem já estava aqui faz tempo. Ouso eu tomar essa tamanha? Jamais. Quando ele vai soltando as mãos dela e ela vai arrancando a roupa, ele foge. O texto diz que quando ela viu que a roupa ficou, ela gritou. Não é um grito de uma mulher normal. Não é um grito de uma pombagira, de um pombal. Ela deu um grito que a mansão inteira do Potifar ouviu de ponta a ponta. Que os homens que não estavam lá veio correndo. A senhora, aconteceu alguma coisa? Aquele hebreu veio nos escarnecer. Tentou comigo, tentou algo contra mim. Eu gritei e ele fugiu. Inventa uma outra história. É melhor fugir, ganhar nome de covarde, do que ficar se achando que você é o crente top. Eu sou vaso, pastor. É melhor fugir e deixar chamar do que quer chamar, do que ficar e perder a promessa que Deus tem. Acabou meu tempo. Acabou. Para concluir, tem gente sentindo Deus aqui. Se José não passa pela fase das invejas dos irmãos e a fase da tentação da mulher de Potifar, será que ele seria governador? Responda para alguém. Se ele não passa por essa fase da inveja de alguém e a tentação de outro, será que ele chegaria lá em cima? Deus está permitindo o que está permitindo só para te ensinar. Olha para mim, não tenho mais tempo, já foi. Ele vai para a prisão,
Na prisão, para concluir rápido, Faraó designou 2 homens para lá também presos, um copeiro e um padeiro. Olha para cá e pega isso aqui. Eu vou devagar por conta do tempo que já foi. José está preso, condenado, e quem prende é Potifar, dizendo: vai morrer aí. Você era um cara top, eu te admirava, mas você me desonrou e me desrespeitou. Quem sabe José diz: não adianta explicar, só o tempo para mostrar quem é os verdadeiros e quem não é. Tem gente absorvendo muita coisa, mas o tempo vai mostrar. Para de ficar ouvindo fofoca, diz que me diz que, de alguém que fica enchendo a sua mente. Você não conhece, você não sabe. Mas o tempo mostra quem é dele e quem não é. Ele está preso, condenado, mas vai se permitir ser usado por Deus para interpretar o sonho de alguém. Aí você diz: eu não quero cantar hoje porque eu estou tristinho. É mesmo? Eu não vou para o culto hoje porque eu estou decepcionadinha. É mesmo? Ele está encarcerado numa masmorra subterrânea. O sol não bate, a claridade não entra, mas ele diz: eu vou emprestar minha boca para falar para alguém aqui. Você tem glória a Deus aqui ou não tem? Vai fechar sua boca porque está dando algumas coisas erradas. Enquanto você deixar Deus te usar no tempo da sua crise, Ele vai descer para te arrancar da tua. Ele diz: o seu sonho, para resumir, do copeiro é 3 dias, o padeiro também é 3 dias, os pães é 3 dias, os 3 ramos é 3 dias. 3 dias depois, Faraó faz aniversário, tirou os 2 de lá, matou o padeiro enforcado e honrou o copeiro. José, sabendo que o copeiro vai viver conforme o sonho, e olha que coisa linda, nem o sonho dele ele entendeu. E como é que ele vai entender o dos outros? Você não está entendendo o seu processo, mas Deus está te usando para entender o dos outros. Nem o dele ele entende. Olha para acabar. E o dom de interpretação não vem na casa do pai. O dom de interpretar veio dentro da cela. Você está querendo que Deus te entregue os dons no... É quando você menos esperar. Olha para acabar. Ele olhou para o copeiro e disse: lembra de mim quando você subir? E fala para o faraó que eu não fiz nada para estar aqui. Uma mão lava a outra, as 2 lavam o rosto. O copeiro sobe, escuta aí, quando ele sobe, ele esquece. Você está reclamando de gente que prometeu fazer e não fez? Foi Deus que não deixou, porque alguém ia jogar na cara: foi eu que dei. É melhor alguém não dar do que ficar falando: se não fosse eu, não estava lá. Por que? Olha para cá. Porque meu eu não quero fadar não, mas se essa mensagem está te edificando aí, dá um glória a Deus. José, aí o copeiro subiu. Se o copeiro falasse de José lá em cima e dissesse para o faraó: tem um cara bom que interpreta sonho, o faraó ia dizer assim: e eu quero um cara aqui que interpreta sonho para quê? Eu não sonhei nada não, rapaz. E ainda que o faraó dissesse: então coloca ele em algum serviço aí do palácio, porque na casa de Potifar não ia voltar mais. O copeiro, toda vez que vê José varrendo alguma coisa, ia dizer: só está varrendo por causa de mim, só está aí por causa de mim. Deus deixou o copeiro esquecer, mas 2 anos depois, quem é que sonha? Faraó. Então quando o faraó sonha, não é o copeiro que chama, é o copeiro que menciona quem pode tirar José da cela. Quem vai tirar José da cela não é o copeiro. A ordem vem de Faraó. Você está querendo forçar uma porta que Deus diz não é a sua.
Você quer empurrar o que Deus diz, não é seu tempo. Espera a tua vez, porque vai acontecer. Para de forçar amizade, relacionamento, compra. Para de forçar o que não é. Quando chegar a tua vez, chegará e todo mundo saberá que chegou. E eu vou acabar aqui agora. Faraó disse, chama ele. Ele interpreta sonho. O quê? O Senhor mandou eu e o padeiro preso. Conforme ele interpretou, assim aconteceu. O Senhor nos tirou, matou o padeiro e me trouxe para a copa. Então tira o homem e eu acabo. Faraó disse: Potifar, solta o moço que era o seu servo. Eu não sei quem condenou, mas quem fechou vai ter que abrir a porta. Você está preparado para isso? A chave da cela na Potifar. Potifar está abrindo a porta. Abriu a cela e disse: José, vem. O senhor me tirando? Faraó precisa de você. Para resumir, Potifar disse: vamos fazer essa barba, né, José? Levou ele para tomar um banho, fez a barba. E o Potifar disse: põe aquela roupa daquele cabide ali. José diz: não, outra túnica, não. E alguém diz: mas essa aí ninguém vai tirar mais. Fica de pé, por favor. Pega na mão de alguém e diz: o que Deus está trazendo, ninguém vai levar mais. Ninguém toma, ninguém leva, ninguém rasga, ninguém destrói. Tem gente chorando. O que Deus está trazendo vai permanecer. Vai criar raiz com você. Chega desse tempo de gente chegar dizendo: vou ficar, daqui a pouco vai embora. Diz que está junto, daqui a pouco solta a mão. Diz que veste a camisa, daqui a pouco arranca ela. Quem Deus vai trazer para ficar, vai permanecer. Quem tem glória na boca, dá um glória a Deus. Sério que me do remacio. Segura a mão de alguém. Desculpa, meu pastor. Segura a mão de alguém e diz para ele: é um novo tempo chegando. Não fica com medo. Acredita. Dessa vez vai criar raiz, vai permanecer, vai estar do seu lado. Ninguém arranca. A macumba não tira, o diabo não tira, ninguém vai tirar. Deus vai deixar do teu lado. Esse tempo é novo. Se prepara, José. Se prepara. Quem pode adorar, receba a graça de Deus agora. Receba a graça. Urabacala baixandaca. Deixa Deus se envolver, deixa Deus se envolver, deixa Deus se envolver, deixa Deus se envolver, deixa Deus se envolver. Mandarassori mindiquera marachanda. Telebaracandio, remaracandio, remarahai. Eria série micalahaia. Segura. Olha para cá.
Diz para alguém, está sentindo? Que essa bênção que está vindo, ninguém leva mais. Ó, segura. Foi com essa roupa que o faraó mandou ele colocar que ele ganhou um anel no dedo. Foi com essa roupa que o faraó mandou colocar quando ele sai da cela, que ele ganhou o colar no pescoço. Foi com essa roupa que subiu no segundo carro do faraó. Foi com essa roupa que o nome foi de José para Zafenate Paneia. Foi com essa roupa que ele ganhou uma esposa chamada Zenate. Foi com essa roupa que ele ganhou um cargo de governador. Se prepara para essa nova roupagem que está chegando. Se prepara para essa nova roupagem que está vestindo, que está te cobrindo nesse Se prepara para essa nova roupagem. Essa roupagem ninguém tira mais. Você crê nisso? Tem alguém afastado da igreja aqui? Levante uma mão. Pastor, eu estou afastado. Pastor, eu não sou crente. Tem alguém? Alguém afastado? Alguém que não é crente? Levante a mão. Não tem ninguém? Glória a Deus. Todo mundo firme. Deus seja louvado. Segura mais uma vez a mão de alguém. Feche os olhos e diz comigo. Ore comigo agora. Senhor Deus, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo, obrigado mais uma vez por estar na sua presença, por ouvir sua palavra, por te adorar na beleza da tua santidade. Senhor, eu te amo. Eu sei também que o Senhor me ama muito mais, e as razões de eu ainda estar vivo são as suas misericórdias, é o teu amor. Obrigado, Senhor. Eu estou saindo com uma nova roupagem. O que me aconteceu nos anos que se passaram não vai acontecer mais. O que tem me acontecido até ontem não vai me acontecer mais, porque eu estou selado com uma nova roupagem, para um novo tempo, para uma nova honra, um novo ambiente, um novo lugar para a tua glória. Eu creio na sua palavra, Senhor Deus, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo. Eu te amo. Diga amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Deus abençoe. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado.